Eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu assisti Hora de Aventura. Eu tava meio que moscando, sem nada pra fazer, tipo olhando pra parede, esperando a vida melhorar. O meu irmão tava na sala assistindo Hora de Aventura. Toda vez eu passava, olhava pra ele assistindo aquilo ali e falava pra ele, esse desenho é coisa de louco, mano. É um desenho de loucão, hein, velho. E, tipo, não tinha nada pra fazer mesmo. Sentei ali, comecei a assistir o desenho. E o que eu cheguei a ver ali é o suficiente pra fazer adultos ter pesadelo. Agora imagina criança, velho. Será que fizeram isso aí de propósito pra traumatizar a molecada? O episódio começa com Finn e Jake numa pizzaria. Tudo tranquilo. Aparentemente não tinha nada fora do normal. Eles estão lá comendo uma pizza e eles começam a ouvir o programa de rádio do Start. O programa do cara é basicamente um disque terror. Qualquer pessoa liga pra ele pra contar experiência sobrenatural. E aí, meu amigo, é que as coisas começam a desandar. Um homem banana totalmente aleatório liga pro programa e começa a falar, né, que tava numa lavanderia do Reino Doce, tudo normal, até ele olhar pro reflexo do vidro da máquina de lavar e ver uma menina de olhos vazios. Os olhos, eles eram buracos negros profundos, sem brilho, sem vida, só vazio. Ele vira pra conferir e é lógico que não tem ninguém. A cena é tão estranha que ele não consegue esquecer, conta pras outras pessoas, mas ninguém acredita. Então ele liga pro único lugar onde não vão rir dele, o programa do Start. E esse maluco, o Start, começa a falar como uma autoridade no assunto e ele diz que é obra das meninas de olhos vazios. Segundo ele, essas criaturas já apareceram em vários reinos ao longo dos anos, sempre observando, sempre à distância, até que o dia decidem se aproximar. Finn, que é uma criança cheia de imaginação, compra a história na hora. Jake finge que não acredita, começa a meio que perder a paciência ao longo do tempo, mas com o tempo você percebe que na verdade ele tá mais preocupado. Depois de terminar a pizza e ouvir a história bizarra do programa do Start, Finn e Jake guardam o resto pra viagem e segue pra casa da árvore. O caminho é tranquilo, mas tem aquele silêncio esquisito que não é bem silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio que te faz ouvir um barulho do próprio coração? Sabe, começa a ouvir passos? Beleza, eles chegam, fecham a porta, tentam seguir a noite como se nada tivesse acontecido. A atmosfera do episódio é uma parada meio bizarra que tenta te colocar no desconforto o tempo todo no episódio. Mas é claro que não é tão simples. De repente começa a surgir som estranho do lado de fora. Bom, o Jake notavelmente começa a ficar nervoso, olhando pra tudo quanto é lado, né? Finn meio que tenta manter a calma na situação, fingindo que não tá escutando nada. Quando ele abre a porta, ela tá lá. Eu acredito que o mesmo desconforto que o personagem sente naquele momento você também sente. Parada meio estranha. A menina tá lá completamente imóvel, encarando ele com aqueles olhos completamente vazios, negros, como se não fosse só o olhar, mas como se tivesse que sugar a vida deles através do olhar. Sei lá. Jake, no auge do desespero, fecha a porta na hora. Eles tentam respirar, pensando que é imaginação, entendeu? Mas quando eles abrem a porta de novo, ela não tá mais lá. Pelo menos não na porta, agora ela tá na janela. Ao tempo que ela tá observando Finn e Jake do lado de dentro, parece que ela tá observando nós, o telespectador. É um desconforto do cão, bicho. Imagina uma criança assistindo essa parada, sem saber o que fazer. O Finn e o Jake recorrem ao queridíssimo especialista em paranormal, o Start, que tá no rádio. E aí o cara começa a dar um monte de dica completamente inútil, como se o cara tivesse metendo louco o tempo todo. A primeira coisa que ele fala é que elas não entram sem convite, mas é o tempo do Finn derrubar um lápis no chão e em menos de 2 segundos ela já tá dentro da casa. Depois ele fala que talvez elas sejam uma espécie de fada, e ele fala pra eles dar uma espécie de creme pra elas. Eles oferecem o creme, mas a menina simplesmente ignora, e a parte engraçada é que ela lambe o braço do Jake. Em seguida ele diz que espíritos odeiam clarinete. O Jake começa a tocar e não só as meninas não saem, como chegam mais 5 se não me engano, e elas começam a fazer uma dança bizarra. Depois ele alega que na verdade elas são zumbis e pede para usar uma galinha para poder afastar. Eles começam a melecar o Jake com óleo, que ele joga umas penas também em cima dele para poder simular a galinha, e o Jake perde a paciência, logicamente, com os conselhos completamente inúteis do maluco. Esses conselhos são maior besterol! Stash, seus conselhos são maior besterol!
Cansado dos conselhos que só pioram a situação, Finn e Jake vão para a biblioteca. Lá eles encontram uma princesa tartaruga que traz a verdade que as meninas de olhos azuis são uma espécie de lenda urbana, uma história que se espalhou 5 anos atrás, justamente quando o Stark começou a falar sobre elas no rádio. Eu não entendi muito bem essa parte do episódio, se ele criou elas ou se elas se criaram a partir do medo das pessoas por ouvir o programa no rádio. Se você quiser explicar aí nos comentários, você que assistiu e entende, fique à vontade. De volta à casa da árvore, Finn tenta uma última cartada, ignorar as meninas. Surpreendentemente funciona, elas param de se aproximar dele. O Jake ele tenta fazer o mesmo, mas ele falha, porque é meio que difícil você ignorar uma parada que tá te seguindo e fixamente olhando pra você. E o Jake começa a meio que sucumbir ao próprio medo, meio que aceitando. E aí que entra uma parte completamente bizarra do episódio. As meninas elas começam a tirar as lentes dos olhos. Parece até que são meninas normais, né? Eles até olham e falam, essas meninas são normais. E em seguida começa de verdade o show de bizarrice. Elas começam a girar a cabeça e tiram a cabeça fora. Depois elas começam a tirar o corpo, como se estivesse tirando uma roupa, sabe? E por debaixo da silhueta de meninas são na verdade seres esguios, brilhantes, feitos de fumaça, quase como fantasmas. E sem dizer uma palavra, elas saem voando em direção à janela. Elas abrem a janela e se dispersam no ar como uma fumaça, deixando todo mundo em estado de choque. O episódio acaba sem explicação, só com um mistério e um completo desconforto na sua conclusão. Eu não sei dizer ao certo o que é na verdade essas meninas de olhos azuis. Não sei se são espíritos ou alienígenas ou projeções da mente a partir do medo. Tudo é deixado nas entrelinhas. Mas bom, essa foi a primeira vez que eu assisti o desenho. Eu não sei basicamente nada sobre o desenho, mas se tiver alguém que queira explicar nos comentários o que eu acabei de ver, fique à vontade. Também fique à vontade para se inscrever e é isso.